há um número de pessoas muito grande que estão deixando as igrejas baseado no versículo bíblico e diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Se você pegar esse versículo isolado, você vai ver que ele não tem nada a ver com a construção de uma igreja, até porque Deus ouve você por meio de Jesus Cristo. Não precisa 2 ou 3 pessoas, tá? E esse texto em que é retirado esse versículo está falando de disciplina na igreja. Você não pode isolar um texto do seu contexto. Então não significa que as pessoas vão se reunir sem uma igreja templo, né? Até porque isso não se conformaria com as palavras de Paulo, que ele disse: não deixei de congregar como é de costume. Porque naquela época muitos também estavam deixando de se congregar nas igrejas. E hoje em dia, com canais de televisão e igrejas na televisão, muitos estão sendo tentados a abandonar a igreja, e isso é uma coisa que não está certo. Porque tem muitas coisas que Deus não fala pela internet, só acontece dentro da igreja. Principalmente milagres verdadeiros, porque Deus não vai ficar mostrando sua glória para todo mundo, né? Deus não vai ficar revelando os seus mistérios para todas as pessoas. Então você percebe que algumas coisas estão acontecendo nesses últimos dias e muita gente já está deixando de ser crente. Então são coisas dos últimos dias. Se não fosse para existir templo, preste atenção nisso. A Bíblia diz: aquele que almeja o episcopado, grande coisa excelente almeja. E ali você tem regras para se tornar diácono. O que é o diácono? O que serve às mesas? Então você já vê ali um estabelecimento de questões de lideranças nas igrejas, né? Tem regras para, se você escolher um presbítero, tem que ser fiel, tem que ser íntegro, tem que ser manso. Então para que isso? Aonde o presbítero vai exercer o seu presbitério se não for dentro de um templo? Entende isso? Então, essa questão de igreja, de desigrejados, isso não existe. Isso é a maior mentira do diabo para enfraquecer você, para quebrar o cordão de 3 dobras, para poder entrar na sua vida e você não consegue mais vencer os seus pecados, você não consegue mais andar de forma reta e santa, e você começa a caminhar por um caminho sozinho. E a Bíblia diz: aquele que se aparta procura o seu próprio interesse. Muita gente já quer ter uma desculpa. Não existe crente fora da igreja, até porque você recebeu uma santa vocação e você tem dons. E esses dons são exercidos dentro da igreja, não só dentro, mas como fora, mas principalmente dentro, porque é o único lugar que as pessoas se reúnem exclusivamente para ouvir a voz de Deus, é a igreja. E ali há o respeito. Se houver alguém pregando errado, tem que ter um pastor para repreender. Se houver uma ministração antibíblica, tem que ter os obreiros para repreender. Se o pastor estiver pregando errado, tem que alguém para repreender. O que acontece nos últimos dias é que tem gente financiando a obra do próprio Satanás, do próprio falsos pregadores, dos próprios anticristos, pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho.